No caso número 4, nós temos um cão, fêmea, SRD, 10 anos de idade. Apresenta uma formação recidivante, aderida em membro esquerdo, medindo cerca de 3 centímetros, firme e bem o quê? Bem delimitada. Então, vamos realizar o quê? A coleta do exame citológico. Como é um nódulo, nós preferimos optar pelo método de coleta punção aspirativa por agulha fina, ok? Porque era um nódulo que não estava ulcerado, estava revestido por pele. E, obtendo esse material, realizou-se a técnica do esfregaço, a de squash, e realizado o esfregaço e corado com o corante panódico. E a partir daí nós vamos observar ao microscópio. Iniciando a observação microscópica desse material, nós observamos o quê? Nós observamos com a objetiva de 10 vezes um agregado celular, e esse agregado, nesse aumento, eu já consigo observar que ele tem uma matriz rósea que entremeia essas células. Vou percorrer a lâmina com a objetiva de menor aumento. Observo que tem também o quê? Alguns artefatos aqui, ó, uns riscos, ou que isso pode ser provocado pela limpeza da lâmina, ou quando uma lâmina entra em contato com outra e acaba o quê? Acaba provocando esses riscos. Observo que essa amostra também está com intensa presença de hemácias, né, que são essas pequenas estruturas aqui, e tudo isso eu vou confirmar quando eu colocar o quê? Quando eu colocar a objetiva de maior aumento, tá? Então olha só, né? Por isso que a gente fala que quantidade não é o quê? Não é qualidade. Por quê? Justamente por conta disso. Então o que nós observamos? Observamos aqui esse aglomerado de células que estão entremeados por uma matriz rósea, né? Um material róseo. Olha só a diferença aqui, mesmo no menor aumento, eu não consigo visualizar muito bem as células, né? Eu vejo que tem uma grande quantidade, mas eu não consigo individualizá-las. Agora, por que eu falo para ir para a borda do esfregaço ou para a cauda do esfregaço? Porque conforme que eu vou me direcionando para a borda do esfregaço, eu tenho o quê? Eu tenho as células que estão o quê? Numa condição mais individualizadas, mais espalhadas no esfregaço, e eu consigo realmente, a partir daí, observar a morfologia dessas células. Então eu consigo individualizá-las e consigo ter uma noção melhor do que? Da característica dessas células. E isso é essencial para eu poder fazer o quê? Para eu poder classificá-las e identificar o processo que está acontecendo, ok? Então olha só, eu tenho aqui um grupo, mas esse grupo eu consigo sim individualizar as células, ó. Eu consigo ver o núcleo e eu consigo ver o quê? Eu consigo ver o citoplasma dessas células, ok? Então, nesses grupos é que eu vou realizar o quê? A troca da objetiva, vou colocar uma objetiva de maior aumento, né? A objetiva aqui de imersão, e vou o quê? E vou avaliar as características celulares, né, de uma célula aí individualizada. Então, olha só, vou me aproximando aqui do foco, né? E olha só, nesse grupo eu já consigo observar algumas características que são o quê? Que são características de malignidade. Observem vocês, essa parte aqui é o núcleo, ok? Dentro do núcleo eu tenho várias estruturas que são coradas um pouco mais em basofílico, e essas estruturas são quem? São os nucléolos evidentes. Olha só. Então eu tenho o quê? Inúmeros nucléolos, vários nucléolos, e esses nucléolos têm tamanhos diferentes, né? Eu tenho um pequeno aqui, um maior aqui, ok? Olha esse outro núcleo, olha quantos nucléolos eu tenho, né? Então eu tenho o quê? Além de ter macronucleose, nucléolos maiores, eu tenho o quê? Eu tenho uma intensa presença de nucléolos. Olha a cromatina
desses núcleos. Ela é o quê? Uma cromatina grosseira, uma cromatina que eu tenho o quê? Vários vacúolos dentro dela, ok? A gente fala que tem um aspecto rendilhado. Por quê? Porque essa célula está em constante atividade do quê? De mitose. Né? Eu tenho anisocitose, olha só o tamanho desse núcleo, olha o tamanho desse outro núcleo. Né? Então eu tenho um núcleo maior, um núcleo menor. Vou direcionar um pouco mais aqui para essas duas células aqui que estão aqui em cima. Né? Olha só o modelo nuclear, né, que a gente tem, olha a alteração do modelo nuclear. Olha esse modelo nuclear aqui, ó. Tem várias invaginações nesse núcleo. Olha quando comparado a esse outro aqui, olha o tamanho dele. Olha o tamanho dos nucléolos. Então eu vou identificando o quê? Os critérios de malignidade, ok? Aí eu já falei o quê? Muito mais de 3 nucléolos. Então, essa neoplasia é uma neoplasia o quê? Maligna. Ainda nem sei qual que é a origem dessa célula, mas eu já sei que é uma neoplasia o quê? Uma neoplasia maligna. Muito bem. O que mais que eu vou observar nessa minha amostra? Agora eu preciso identificar. Né? E o que eu preciso identificar? Eu preciso identificar a origem celular. Se é uma neoplasia de origem epitelial, se é uma neoplasia de origem mesenquimal ou se é uma neoplasia de células redondas. Muito bem, então eu vou observar aquelas características que me remetem a classificá-la dependendo dessas observações. Então, olha só, eu vou ver o quê? Eu tenho células que têm o núcleo mais arredondado, eu tenho algumas células que têm o núcleo mais ovalado. E aí, ó, vou atrás do quê? Das características. E eu preciso identificar essas células individualmente para eu poder o quê? Para eu poder suspeitar aí, para me ajudar a classificar. Então, o que eu preciso ver? Olha, o citoplasma dessas células, né? Ele é um citoplasma que muitas vezes ele tem o quê? Vacúolos, né? Ó, tenho vacúolos nesse citoplasma, ok? Olha só, e ele tem um aspecto que ele tem um aspecto um pouco com umas projeções, ó, né? Então ele se projeta, ok? Então, ó, por que eu preciso observar a célula isolada? Porque aqui até eu consigo ver que tem o citoplasma, mas ele está o quê? Ele está compactado. Então, eu não consigo ver a extensão desse citoplasma. A partir do momento que eu tenho a célula isolada, isso me facilita, né? Então, olha só, olha esse citoplasma aqui, ó, ele está o quê? Ele está repleto de vacúolos, ó, ok? Olha quantos vacúolos. Olha aqui, ó, ele é o quê? Um citoplasma mais o quê? Mais alongado, ok? Olha esse outro aqui, ó, ele é um citoplasma o quê? Que ele tem essas projeções, é um citoplasma alongado, né? Então, olha lá, eu tenho que ir somando os achados para eu poder classificar a origem dessas células, né? Então, olha aqui, eu tenho uma outra célula que tem um núcleo que mais arredondado, mais excêntrico, né? E nem sempre, mesmo na mesma neoplasia, eu tenho as mesmas características, né? Então, por isso que eu vou o quê? Eu vou ressaltando aquelas que aparecem o quê? Em maior quantidade, ok? Então, olha só, o citoplasma ele é o quê? Mais projetado, né? Vejam bem. Então, quanto mais a célula é individualizada, isso, na verdade, fica mais fácil de realizar o quê? Essa observação, ok? Então, eu vou buscando alguns campos que me ajudam a o quê? A diferenciar essa neoplasia, ok? Então, eu vou buscar o quê? Células individualizadas que me ajudam o quê? A esclarecer o processo. Aqui nós podemos observar, olha só como que o aspecto ele muda dentro da mesma neoplasia. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um aglomerado de células e quando eu estou no aglomerado eu não consigo identificá-las individualmente. Então, por isso que dificulta a minha análise. Agora, olha só quando essas células estão mais o quê? Mais espalhadas no esfregaço. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um núcleo
de uma célula, que é o que? Um núcleo fusiforme. E olha só como o citoplasma dessas células, eles estão o quê? Eles estão alongados. Olha essa outra célula, eu tenho um núcleo fusiforme, eu tenho o quê? Um aumento, um alongamento desse citoplasma, ok? A mesma coisa acontece com essa outra célula. Como durante a coleta foi observado uma grande quantidade de líquido e nós observamos que algumas células eram repletas de vacúolos, então essas células produzem uma substância viscosa, uma substância líquida. E depois nós confirmamos com o histopatológico o diagnóstico do quê? De um mixossarcoma, que é uma neoplasia mesenquimal maligna do tecido conjuntivo, ok? Então, nós conseguimos concluir esse diagnóstico com o exame citológico devido a quê? A essas alterações que foram observadas. Caso número 5. Então, nós temos aqui um cão, fêmea, SRD, apresentando aumento de volume na região de pescoço, do lado esquerdo, sendo que o exame clínico foi observado que o mesmo não tinha a dentição do lado correspondente ao quê? A esse aumento de volume. Apresentava também conteúdo exudativo, um conteúdo de coloração purulenta, amarelada, na região. A lesão era predominantemente em mandíbula e linfonodos cervicais superficiais. Então, nesse caso, foi realizado tanto a punção do aumento de volume submandibular, como também do linfonodo cervical superficial. E agora nós vamos o quê? Nós vamos observar as alterações dessas duas amostras no microscópio. Muito bem. A microscopia, nós vamos observar primeiro a punção, o material obtido da punção da região submandibular. Então, o que nós observamos? Nós observamos uma grande quantidade de elementos celulares que estão aqui distribuídos e nós percebemos que tem o quê? Uma matriz rósea, ok? Que é distribuída por todos os campos microscópicos observados. Então, olha, eu tenho as células e junto com as células eu tenho o quê? Eu tenho essa matriz rósea. Aqui nós observamos que as células elas formam cordões e ficam distribuídas na direção onde foi realizado o esfregaço. Isso devido que à viscosidade desse material róseo. E nós observamos que isso é um achado que ele se mostra em quase todos os campos microscópicos avaliados. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar, utilizando a objetiva de 100 vezes, para olhar em maior detalhe essas estruturas celulares. E o que eu observo? Observo aqui uma célula que tem o quê? Alguns vacúolos, uma célula com núcleo redondo. Muito bem. Tem um nucleolo evidente, dois nucleolos evidentes, e eu tenho o quê? Um material amorfo, corado em róseo, que indica para mim o quê? Uma origem proteinácea, ok? E olha só, tanto as hemácias que estão aqui, que a gente não consegue individualizá-las porque elas estão todas compactadas e aderidas umas às outras, formando esses cordões, juntamente com o quê? Com parte de células que têm vacúolos no citoplasma. Okay? Então, olha só como que aqui fica difícil da gente diferenciar, observar essas células. Por quê? Porque elas estão muito compactadas. A partir do momento que eu vou para um campo onde realmente eu consigo identificar, ver a célula mais distribuída, eu consigo ver o quê? O núcleo, eu consigo ver o citoplasma e eu consigo observar as características. Agora, por outro lado, quando elas estão bem compactadas, isso dificulta o quê? A minha classificação. Olha nesse outro campo, o que eu tenho?
todo esse material aqui são o quê? São hemácias que estão aderidas umas às outras, estão o quê? Compactadas. Aqui eu tenho o quê? Uma grande quantidade de neutrófilos, ok? Tenho alguns mononucleares que eu não consigo identificar a sua origem, muito provavelmente por causa dessa compactação das células, mas olha só nesse campo como eu tenho uma grande quantidade do quê? De neutrófilos segmentados. Olha aqui, mais algumas células mononucleares. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou vendo que conforme que eu vou mudando os campos microscópicos, eu vou observando o quê? Eu vou observando o mesmo padrão de material, a mesma proporção de células. Muito bem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero observar mais algumas características. Eu tenho alguns aglomerados de células que eu consigo observar, como este, e quando eu observo aqui esse aglomerado, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o meu aumento, a minha objetiva, colocar a objetiva de 100 vezes, para olhar com maior detalhe a característica dessas células. E uma coisa que eu já observei no menor aumento é que essas células estão distribuídas o quê? Em blocos. Então eu tenho a distribuição dessas células em blocos. E olha a quantidade de células inflamatórias que eu tenho nesses campos, que eu observo nesses campos. Muito bem. Então, isso mostra para mim que é o quê? Que eu tenho células com núcleo redondo que estão arranjadas em quê? Em blocos. Essas células não imprimem uma característica de malignidade, não consigo observar os critérios nucleares e os critérios gerais de malignidade, mas consigo observar sim uma grande quantidade de células inflamatórias. E esse material viscoso, me faz pensar, associado com todas essas alterações, em função do quê? De glândula salivar. Ok? Então aí eu tenho o quê? Eu tenho uma intensa presença de células inflamatórias na glândula salivar. Então isso é uma cialoadenite. Então eu tenho o quê? Um processo inflamatório na glândula salivar. Então nós vamos observar agora a lâmina do linfonodo do mesmo lado onde havia esse aumento de volume, na região submandibular. O linfonodo cervical superficial estava o quê? Aumentado de volume. Então, vou o quê? Percorrer a lâmina no menor aumento e depois eu vou o quê? Eu vou aumentar a objetiva para visualizar com detalhe as alterações que me interessam. Bom, o que eu observo aqui? Eu observo aquelas células coradas em vermelho, cor de tijolo, que são as hemácias, que estão o quê? Em grande quantidade. Observo também o quê? Vacúolos, que são o quê? Que são gotículas de gordura, provavelmente oriundas do subcutâneo. E observo o quê? Algumas células com o núcleo corado em roxo e que estão distribuídas em menor quantidade. Então, é isso que eu observo na objetiva de menor tamanho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou instilar uma gota de óleo de imersão e vou passar para a observação com a objetiva do quê? De 100 vezes. Muito bem. E o que eu observo nesse campo? Observo aqui, olha lá, as hemácias. Observo aqui os vacúolos, as gotículas de gordura, e observo o quê? Algumas células que são o quê? Que apresentam um núcleo arredondado, ok? Muito bem. Que mais? Vamos ver. Vamos mudar de campo, ó. Mudei o campo, continuo observando o quê?
uma grande quantidade de células com núcleo redondo estão distribuídas homogeneamente pelo esfregaço. E conforme que eu vou mudando o campo microscópico, eu vou observando o quê? Que essas células, elas estão o quê? Elas permanecem com a mesma morfologia, ok? Rara o quê? Uma discreta anisocitose, diferença aqui entre o núcleo de uma e de outra, né? Então eu tenho aqui células menores, células, né, de tamanho médio e algumas células de maior tamanho, como a gente pode visualizar aqui, ok? Mas todas têm o quê? Tem uma proporção, um tamanho que é semelhante, ok? Então eu tenho aqui a alteração que a gente chama de anisocitose. Muito bem. E o que mais que nós observamos nesse esfregaço? Nós observamos que eu tenho, além dessas células, além das hemácias, por exemplo, nesse campo, eu tenho a presença de alguns núcleos desnudos que não apresentam o citoplasma e eu tenho outras células que apresentam um núcleo com citoplasma escasso. Esse citoplasma escasso, ele está corado bem em quê? Em basofílico, em azul. Então, isso é característica do quê? De linfócito. Outra característica que eu tenho também de ter puncionado o tecido linfóide é o quê? É a presença dessas estruturas coradas em basofílico e que ficam o quê? E que ficam livres no esfregaço. Essas estruturas eu encontro em tecido linfóide, em punção de tecido linfóide, e são chamadas de corpúsculos linfoglandulares. Esses corpúsculos nada mais são do que restos de citoplasma de linfócitos que o quê? Que estouraram. Ó. Então, tenho aqui um resquício de citoplasma que se rompeu e esses pedacinhos de citoplasma, eles acabam ficando como estruturas arredondadas livres pelos campos microscópicos observados. Então, toda vez que eu observar um corpúsculo linfoglandular, eu sei que eu puncionei tecido linfóide. É lógico que quando eu tiver linfócito reativo, quando eu tiver uma neoplasia linfóide, um linfoma, eu vou observá-los em maior quantidade. Por quê? Porque a célula blástica, a célula neoplásica, ela tem o quê? Ela tem uma fragilidade maior e quando a gente realiza o esfregaço, essas células acabam estourando e liberando o quê? Esses fragmentos de citoplasma que formam o quê? O corpúsculo linfoglandular. Tá? Então isso é característica de punção de tecido linfóide. E o que eu observo nesse caso? Eu observo que eu tenho uma discreta alteração de tamanho das células, ok? Mas elas mantém uma semelhança, ok? Uma ou outra tem nucléolos evidentes, justamente por quê? Porque esse linfócito, ele está o quê? Ele está reativo, ele apresenta uma reatividade porque ele tem uma resposta, ele está montando uma resposta, ele está respondendo àquele estímulo inflamatório da glândula salivar, ok? Então, o que eu tenho nesse meu paciente? Eu tenho uma inflamação na glândula salivar e eu tenho o quê? A reatividade do linfonodo que está no mesmo lado, que encontra-se no mesmo lado do que essa glândula, ok? E eu vou fazer o quê? Eu indico para o clínico um tratamento desse processo inflamatório, dessa reatividade linfocitária e caso ele julgar necessário, repetir a punção após esse tratamento para a gente confirmar o diagnóstico.